Véspera de eleição, estamos prestes a escolher o nosso próximo presidente e sabemos que essa é uma das competições mais acirradas que pelo menos eu já vi na minha vida. O país está completamente dividido e a gente até agora não sabe quem realmente será eleito. Mas a pergunta que fica é, qual candidato é melhor para o mercado imobiliário, Lula ou Bolsonaro? É sobre isso aqui que vamos falar nesse vídeo. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso canal. Tem um pouco mais aí de 5, 6 meses que eu não posso, né? Tem os meus motivos, talvez em outro vídeo a gente fala mais sobre isso. E aí pra gente poder falar, né, qual que é o melhor governo para o mercado imobiliário em si, primeira coisa a gente tem que entender o que o governo impacta diretamente no mercado imobiliário. E pra gente definir isso em uma única palavra, podemos dizer que o governo vai impactar em relação à economia, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas o que seria a economia, Marco? Podemos definir ela de duas formas. A primeira coisa que impacta diretamente a economia seria a chamada inflação, né? O que é a inflação, Marco? Inflação é quando o preço das coisas começam a aumentar. E isso começa sendo aumentado de uma forma mais acelerada, né? Então você chega no supermercado e você de repente ia comprar um quilo de banana por R$5, você chega lá, o quilo de banana tá R$5,50, tá? E isso é uma coisa que impacta muito diretamente o mercado imobiliário e a economia, né? Na verdade, impacta a economia e isso impacta o mercado imobiliário de uma forma muito drástica, tá? Agora, por que o preço das coisas aumenta? Primeiro a gente tem que entender a lei da demanda e oferta. Então, se você tem, por exemplo, muita oferta e pouca demanda, isso faz com que os preços naturalmente abaixem, né? Porque as pessoas deixam de comprar e se as pessoas deixam de comprar, aqueles produtores, comerciantes, etc., né? Quem vende um produto ou um serviço, ele tende a ter que abaixar o preço, né? Principalmente quando a gente fala de comida, pois comida é algo perecível, algo que vai estragar. Então, se não está vendendo quanto aquele mercado precisa vender, naturalmente ele vai ter que abaixar o preço, né, para poder vender antes mesmo que perca, tá? Mas isso vale para qualquer outra coisa, né? Todo mundo precisa girar, precisa ter um ciclo ali de venda para poder ter dinheiro, né? Porque as despesas não param, a gente fala, né? Os boletos não param de chegar. Isso funciona para pessoa física e isso funciona para pessoa jurídica também. Pessoa jurídica ainda mais, né? Porque ela vai ter funcionário, vai ter que pagar fornecedor e por aí vai, né? Então a gente sempre tem essa questão, a gente precisa vender. Agora ao contrário também funciona. Se a gente tem mais demanda e menos oferta, mais pessoas querendo comprar, menos produto disponível para ser vendido, e isso vai gerar o quê? Um aumento dos produtos. A gente teve um grande aumento aí na inflação agora em 2020. Tem muita gente que acusa o governo, né, por causa dessa inflação. Tem sim as suas parcialidades ali, né? Tem um pouco a ver com o governo, mas a gente não pode esquecer também que a gente teve uma pandemia, e a pandemia ela impactou a inflação no mundo inteiro, né? Por que isso aconteceu? Porque quando teve a pandemia, tivemos que fechar, né? Tivemos que fazer lockdown, e a maioria dos países fizeram esse lockdown. Quando faz um lockdown, a gente para a nossa cadeia produtiva em vários setores, né? A gente começa lá pela produção rural, vamos dizer assim, né? Produção agropecuária, lá onde vem a parte da comida. Então isso aí deu um impacto muito grande na inflação, porque parou-se de produzir, e isso veio impactando todas as cadeias, né? Logo, a demanda tendeu a aumentar, né? E a oferta diminuiu porque a gente tinha agora menos produto sendo produzido, tá? Às vezes não só a questão da produção lá no início, né? De pegar lá na agropecuária, mas a produção depois, né? Esse produto precisa ser trabalhado e por aí vai. Então isso já gera um pouco de impacto na inflação. O segundo ponto que a gente precisa também analisar foi o aumento do dólar. Por que o dólar aumentou nesse momento da pandemia? Porque todos os países ficaram muito instáveis e a maior moeda, né, a melhor moeda, mais segura do mundo é o dólar. Então o que as pessoas fizeram? Elas pegaram o dinheiro delas de todos os países e compraram dólar. Logo, a moeda dólar valorizou, né, e o real ficou mais desvalorizado em relação ao dólar. Isso também trouxe um pouco mais de impacto na nossa inflação por dois motivos. O primeiro motivo, né, foi porque o dólar impacta várias coisas, tá? Se o dólar aumenta, vai impactar uma série de fatores dentro do país. Agora, o segundo motivo é porque muitos produtores, né, muitas empresas vendem para fora, exportam. Então, às vezes, esses empresários, produtores, eles preferem exportar mais, né, porque eles ganham mais dinheiro,
do que vender internamente, tá? Porém, a gente sabe que tem gente que fala sobre isso e tal, mas a exportação do Brasil ainda é muito pequena em relação ao que se consome aqui dentro, tá? Mas às vezes tem essa questão de negociar em dólar porque tem um pouco mais de valorização, tá? Então pode acontecer também de impactar por esse motivo que o dólar aumentou. E outra coisa que também impactou muito a inflação, que foi agora ali no final de 2021 para 2022, foi a questão da guerra da Ucrânia, tá? Por quê? Com a guerra da Ucrânia, né, aconteceu um problema em relação à exportação de petróleo, que é uma das coisas muito fortes lá que a Rússia exporta, tá? Petróleo e gás natural. E aí, como teve esse problema, o petróleo em si, né, a gasolina, o combustível aumentou. E o combustível, para quem não sabe, ele impacta todo o negócio, porque ele basicamente vai alimentar o transporte, né? E tudo precisa ser transportado, seja pelo avião, seja pelo navio, ou seja através de um transporte, como chama? Transporte caminhão? Seja também por um transporte terrestre, tá? Então tudo vai impactar. Então com o aumento do combustível, isso vai impactando ainda mais a inflação. Agora, claro que isso pode ter alguma questão relacionada ao governo. Sim, né? As atitudes que o governo vai tomar em relação a isso, as medidas necessárias, isso pode ser que impacte também a inflação. Mas nesse caso, a gente não pode desconsiderar nem a pandemia e nem a questão da guerra, que foi uma coisa que bateu muito forte, tá? Tem um segundo fator, né, que impacta diretamente também a economia, que a gente chama de taxa Selic, que é a taxa de juros básico de um país. E isso impacta de várias formas, principalmente o mercado imobiliário. Lá no início de 2021, essa taxa Selic chegou a bater 2%, ou seja, foi a taxa mais baixa dos últimos anos aí, desde que a taxa existiu. Se não me engano, só no início dela que ela chegou a bater tão baixa assim, então foi 2% de taxa Selic. Quando isso acontece, né, os bancos são meio que obrigados a baixar a taxa de juros, tá? E aí logo investir no banco, qualquer investimento que tenha a ver com o banco, se torna não tão bom. Tá? E aí também incentiva com que as pessoas façam dívidas, né? Principalmente o financiamento bancário, pois o financiamento bancário cai, né? Cai muito ali as taxas e logo as pessoas começam a comprar para aproveitar isso. Em 2021 também foi impactada a pandemia porque as pessoas começaram a ter um desejo muito grande de comprar imóveis. Então isso acelerou o mercado também e as pessoas começaram a consumir mais imóveis também com a taxa mais baixa. Então essa taxa baixa, além de incentivar as pessoas a querer financiar, a fazer empréstimos também, incentiva também as empresas a pegar crédito, investir nas empresas, incentiva também a abrir novas empresas, né? Porque os investimentos seguros, que a gente chama de renda fixa aí, e alguns variáveis dessas rendas fixas, eles não ficam tão interessantes mais, porque a rentabilidade cai. Logo as pessoas precisam tirar o dinheiro da renda fixa e movimentar esse dinheiro em outros negócios que gera mais lucro. Então com esse movimento da taxa baixa, isso também incentivou o mercado a comprar mais, tá? E quando o mercado está comprador, isso vai gerando uma cadeia de prosperidade, vamos dizer assim, porque se você está vendendo bem, você vai lá e consome mais coisas e assim a cadeia vai se fortalecendo, tá? Então a taxa Selic, ela impacta diretamente a economia e impacta diretamente o mercado imobiliário. E o outro fator que eu falei aqui é sobre a inflação, que eu já expliquei também. Então esses dois fatores são o que vai impactar diretamente o mercado imobiliário. A taxa Selic mais ainda, né? Porque a taxa Selic interfere diretamente nos financiamentos. Agora, a inflação impacta num sentido diferente, porque se o poder de compra diminui, se as pessoas têm menos dinheiro para investir, isso dificulta, né, com que as pessoas comprem, sobra menos dinheiro, né? E a gente sabe que o imóvel, ele é muito importante, mas se a pessoa não tem dinheiro sobrando, ela nem tem dinheiro para dar de entrada, para comprar um imóvel e nem para comprar na planta, né? Por exemplo, então precisa sobrar dinheiro, né? Depois ali de alimentação, segurança, precisa sobrar dinheiro para a pessoa querer comprar um imóvel. Senão ela vai morar de aluguel ou ela vai dividir um imóvel com alguém, né? Então é isso que acontece nesse processo aí. Ou seja, independente de qual governo vai entrar, a gente precisa entender como esses dois governos vão trabalhar em relação à economia. Então, quando a gente analisa os dois governos, independente de quem seja, esses dois governos eles têm que ter soluções para que faça o país crescer,
tá? O país continuar movimentando sem que haja esse aumento da inflação. E o que acontece geralmente com alguns governantes, né? Eles entram e eles costumam fazer medidas populistas, que a gente chama. São medidas que vão agradar mais pessoas, por exemplo, distribuir dinheiro, distribuir auxílio, né? Às vezes obras públicas, às vezes o cara vai trazer uma solução para desemprego, que é uma solução que vai inchar, né, o governo, né? O governo vai ter que arrecadar mais imposto, o governo vai ter mais uma folha alta, vai se endividar. Então, às vezes essas medidas populistas, elas são boas no começo porque ajudam muitas pessoas, porém depois a conta chega, tá? E quando a gente fala de governo, a gente sempre tá falando de bi, de tri, né? A gente trabalha milhões no governo, a gente sempre fala de bi e trilhões de reais, tá? É muito dinheiro que o governo movimenta. Então, qualquer movimento desses especificamente gera muita carga, né, financeira para o governo bancar. Por mais, por exemplo, que a gente acha que essa questão do Auxílio Brasil agora, né, que foi um auxílio da pandemia, ele foi de 200 para 600, né, lá no início. Então tudo isso gera um grande gasto, né? E o governo precisa controlar isso. Então qualquer movimento populista gera um transtorno muito grande para a economia, tá? Então sempre a gente tem que olhar uma visão mais médio e longo prazo. Então, essas medidas, às vezes no curto prazo parece interessante, mas no longo prazo, médio e longo prazo, trazem prejuízo. Então, independente dos dois governantes, se ele olhar muito mais para o presente, querer gastar para ter medidas populistas, né, para agradar a população, sem pensar no médio e longo prazo, isso vai tender a fazer o país entrar em dívida. Quando o país entra em dívidas, aí o governo tem que tomar algumas decisões. Uma das decisões, naturalmente, é o Banco Central hoje que faz, ele está independente, mas ele vai subir a taxa Selic. Para que ele sobe a taxa Selic? Para as pessoas deixar o dinheiro guardadinho na renda fixa, tá? E o governo também, ele começa a vender o tesouro direto, que a gente fala, tesouro Selic, que faz parte do governo, para poder arrecadar dinheiro, tá? Então, dois movimentos que acontecem são esses. O primeiro é para o governo arrecadar dinheiro da população, que a gente chama de dívida interna. E o segundo movimento é para as pessoas começarem a investir no governo e também deixar o dinheiro mais quieto, porque compensa deixar lá sem fazer nada, o dinheiro vai rendendo bem, né? Porque a taxa Selic tá alta. Então, isso desincentiva as pessoas a gastar, a consumir, né? Fora que com a taxa alta também, as pessoas vão financiar menos, vão pegar menos crédito, logo você dá uma segurada nas pessoas e isso faz com que a inflação baixa pela lei da demanda e oferta. Então eu tenho menos demanda, menos pessoas querendo comprar, meu produto começa a aumentar, logo as pessoas são obrigadas a abaixar o preço dos produtos, tá? Isso é uma forma de controlar a inflação e também de gerar mais dinheiro para o governo vendendo títulos públicos. Uma outra coisa que o governo poderia fazer, que é péssimo para a população, é aumentar imposto, né? A gente já é um dos países aí que mais paga, se não me engano, a gente está entre os 10 países que mais paga imposto. Um governo, por exemplo, que fala de aumentar o imposto, isso não é bom para a população no médio e longo prazo, né? Primeiro que ninguém quer pagar imposto, né? A gente queria pagar o mínimo possível, né? Mas o fato é que quando você aumenta o imposto também, você diminui o poder de compra das pessoas, logo os produtos vão tender a subir, né? Porque o empresário... Pô, mas que saco, velho. Nossa senhora. Sai daqui, demônio. Aqui, fui dar uma água. Então aumentar imposto, né, acaba não sendo bom para ninguém, né? Porque quando você aumenta, os empresários vão ter que regular aquele preço para continuar tendo lucro, para continuar mantendo a empresa, pagando os funcionários. E às vezes quando você aumenta imposto, essa empresa vai ter que diminuir funcionários, gera desemprego, ou ela vai aumentar o preço, ou ela vai acabar fechando, né? Porque às vezes o lucro dela já estava bem acirrado. Então isso também mexe com a economia de uma forma negativa, tá? Então quem fala muito de aumentar impostos, os governantes que falam sobre isso tende a piorar. Parece ser uma solução boa, porque o governo vai ter mais dinheiro, tá? E se o governo estiver gastando muito, naturalmente, é uma das soluções que ele vai ter, aumentar imposto. Porém, no médio e longo prazo é ruim, porque acaba prejudicando as pessoas, que o poder de compra diminui, e acaba prejudicando também as empresas, acabam fechando mais empresas, mais desemprego, e aí, lógico, também isso impacta no mercado imobiliário, porque a economia piora, né? Tanto para os incorporadores que vão construir, e eles também ficam mais inseguros em relação a isso, porque a economia não tá boa, tanto para as pessoas que vai diminuir o poder de compra delas, logo elas vão ter menos dinheiro para comprar imóveis, percebe? Então tudo que eu falei aqui, né, são movimentos econômicos que os governantes podem adotar ou não adotar, tá? Então
Então você precisa olhar para esses dois governantes e entender quais são as medidas do plano de governo de cada um, para que lado eles vão em relação à economia, tá? E um outro fator que a gente precisa avaliar também é um fator que eu chamo de poder de decisão, tá? Se a economia não vai bem, se o país não vai bem, ou às vezes aquele político em si, né, não traz confiança para a população, isso também pode impactar no fator de decisão dos clientes, e isso vai impactar o mercado imobiliário também. Em 2015 a gente viveu um dos piores anos aí, pelo menos a minha carreira de mercado imobiliário, né, que foram 11 anos, a gente viveu um dos piores anos, porque a gente estava com aquela insegurança política, a inflação estava alta, né, os gastos estavam rompendo o teto lá, estourou os tetos, os orçamentos. Então 2015 foi um ano muito ruim, porque ficou toda essa dúvida, esse questionamento, né, para onde queria o país. E aí foi onde o Temer entrou, aí o Temer executou algumas ações e conseguiu recuperar um pouco essa questão da economia e um pouco da confiança, tá? E a gente foi sentir essa melhoria depois, né, só em 2017 que a gente começou a melhorar o mercado, mesmo assim um pouquinho mais lento. Aí veio 2018 e 2019 que começou a ter um mercado melhor, assim, a gente voltou para a normalidade do mercado imobiliário. E aí daí 2019, 2020, 2021 foram anos bons, né? E por mais que teve a pandemia em si, né, que prejudicou um monte de coisa, o mercado imobiliário ele meio que explodiu pela taxa de juros baixa, mas porque as pessoas também não tinham muito aonde investir, então elas começaram a investir em imóveis, porque caiu a taxa Selic, igual eu falei, então não ficou interessante investir no banco mais, né? Ficou inseguro também investir no banco. Foram abertos novos negócios também, e a economia mexeu muito, né? Por vários fatores ali, e também o desejo das pessoas começou a se tornar maior, a ansiedade, pessoas ficaram dentro de casa, quis comprar imóveis maiores e tudo. Agora em 2022 a gente tá com um ano um pouco mais incerto assim em relação à política, as pessoas estão um pouco mais apreensivas do que vai acontecer. O país está literalmente dividido, né? Não dá nem pra gente falar assim o que é melhor, se é A ou B, porque vamos dizer que parte da população acredita no candidato A e parte da população acredita no candidato B. Então a gente vai ter um pouco dessa divisão política aí, né? Bem ou mal. Alguém vai ficar triste, alguém vai ficar feliz, independente de quem ganhar. Mas o que eu quero passar aqui, a minha visão é o seguinte, né? Você precisa avaliar esses pontos econômicos, né? Quem que pode trazer uma melhor economia no médio e longo prazo, tá? Lembrando que melhores economias no curto prazo vai tender a trazer problemas no médio e longo prazo, tá? E às vezes uma economia boa para o médio e longo prazo precisa de medidas que não tão boas para o curto prazo, para que o médio e longo prazo seja melhor. Se a gente não quebrar esse ciclo, sempre fazer medidas populistas, gastar muito para pagar lá na frente, naturalmente o Brasil sempre vai viver endividado, sempre vai estar travado. Agora, um terceiro fator muito importante que eu quero falar para vocês é que eu comecei a minha carreira em 2011, tá? E o 2011 foi o finalzinho do governo do Lula. E ali eu comecei a minha carreira e logo em 2012, né? 2012 não, desculpa. Foi 2012 que a Dilma assumiu? Acho que foi. Eu anotei aqui. Não, foi 2010 o Lula saiu. Na verdade foi 2010 que o Lula saiu, 2011 a Dilma assumiu. Então quando eu entrei já era a Dilma, tá? Eu peguei o final do Lula ali já com a Dilma assumindo, tá? E ali, assim, a minha carreira começou ali no mercado imobiliário, tá? Então basicamente eu comecei no governo Dilma e 2011 foi bom pra mim e eu fui crescendo, tá? Quando vem 2015, por exemplo, que foi um ano ruim, foi um ano difícil, muitos dos meus colegas saíram do mercado, né? Imobiliárias fecharam e tal, foi um catastrófico, né? Muitas corporadoras quebraram, foi uma coisa muito louca, né? Agora, eu continuei crescendo mesmo assim, tá? Então se eu pegar a minha jornada de 2011 a 2022, todos os anos eu estive crescendo, mesmo um pouquinho, ou pelo menos um pouquinho acima ali, né? Vamos dizer, da minha meta, né? Ou talvez mantive ali mais ou menos a minha meta. Às vezes teve uma questão de mudança, por exemplo, quando eu abri a minha imobiliária, né? Foram mudando algumas coisas e tal. Mas eu tive esse crescimento constante, tá? Então, eu quero dizer que independente do governo que assuma, né? É você que é capaz de mudar a sua vida. Muitas vezes a gente fica esperando que o governo vai mudar a nossa vida, vai resolver. Mas o que eu vou te dizer é que depois de domingo, independente de quem ganhar, na segunda-feira você vai ter que continuar trabalhando, você vai ter que continuar fazendo a sua parte, vai ter que continuar buscando a sua forma de crescer, porque nem Lula, nem Bolsonaro vai te ligar e vai falar, vou pagar seus boletos hoje, vou resolver sua vida, vou realizar seus sonhos. A verdade é que isso não vai acontecer, entendeu? Isso é a gente que vai produzir, é isso a gente que vai fazer. Então, independente do governo que você esteja, vai depender de você saber lidar com esse governo. Claro que o governo ele vai ter prós e contras, todo governo, nenhum vai ser perfeito, tá? Algum vai ter coisas boas, outro vai ter coisas ruins,
e vice-versa, vai ter coisas ruins e coisas boas. Nenhum governo vai ser perfeito. Independente disso, você tem que aprender a enxergar aquele governo, como ele funciona, se adaptar às mudanças, e você vai ter que realizar, você vai ter que buscar realizar seus objetivos, porque ninguém vai te ligar para pagar seus boletos, ninguém vai ligar para realizar seus sonhos, independente de qual seja trocar de carro, seja viajar para Disney, seja dar uma condição melhor para sua família, né, seja ter uma roupa boa, enfim, né, eu não sei qual que é o seu objetivo hoje, mas ninguém vai pagar, ninguém vai te ligar, né, para pagar e realizar seus objetivos. Então, dentro da minha jornada aí, eu passei já por 3 governos, tá? E dentro desses 3 governos, eu continuei crescendo porque eu busquei me desenvolver, né? Até postei no meu pessoal hoje que eu falei que a gente tem que se desenvolver, né, de forma profissional, de forma pessoal e trabalhar. É isso que vai fazer as coisas acontecerem. Claro que eu falei, um governo pode impactar pessoas positivamente, negativamente, né? Só que sempre vai ter os 2 lados da moeda, tá? Esse é o fator. O Brasil tá dividido e sempre esteve, né? A gente sempre teve esquerda ou direita nos últimos anos aí, porque essa divisão, essa dualidade, ela é normal, tá? Então sempre vai ter essas variações, altos e baixos, é como uma maré, né, do mar, ela sobe e desce, e esse movimento é constante. E você tem que aprender a lidar, apesar desse movimento. Você tem que aprender a lidar nos momentos de baixa e nos momentos de alta. É isso que vai impactar a sua vida no médio e longo prazo. Nenhum governo vai resolver os seus problemas pessoais. Esse é o fator, e eu não vou falar, né, quem que é o melhor governante, se vai ser o Lula ou o Bolsonaro. Isso fica para você aí. Eu mostrei alguns pontos importantes pro mercado imobiliário, alguns pontos econômicos, e fica você, né, fica na sua decisão de olhar melhor cada candidato, ver qual faz mais sentido dentro da coerência que eu falei aí pro médio e longo prazo, ou pro curto prazo, não sei exatamente o que você tem buscado, e você vai fazer a sua escolha e definir aí o que vai ser melhor, na sua opinião, para o mercado imobiliário daqui para frente, né? Lembrando que são 4 anos, né, que a gente vai ficar com o presidente, né, com o presidente que for escolhido no domingo, tá? Então é isso, muito obrigado, nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.